Eu fiquei muito feliz com o convite, mais feliz ainda de encontrar um monte de carinha conhecida e queridos do meu coração aqui, né? Muito feliz de ver amigos nesta casa. 75 anos? 75 anos. Segundo a Sueli Caldas Sugar, uma casa espírita ganha a confiança do plano espiritual depois de longos, trabalhosos 35 anos. Então não é um trabalho rápido, não é um trabalho pequeno. E esta casa está há 75 anos. Com certeza, né? Com uma confiança muito grande da espiritualidade. Porque eles esperam de nós aqui perseverança, paciência, né, que a gente não desanime diante das dificuldades, que são muitas na nossa existência. Então, vocês estão de parabéns pela casa, pelo empenho, pelo salão. E eu fico muito feliz, realmente, espero poder voltar aqui outras vezes. A gente se organiza para isso. Os nossos comentários da noite, né, rogando ao nosso irmão maior, esse sol da imortalidade que é Jesus, que envolva as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa aprender do Evangelho, aquilo que é importante para as nossas vidas. Hoje nós trouxemos uma lição interessante, está lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, onde Jesus está terminando o Sermão do Monte e ele encerra o sermão com essa mensagem. O Sermão do Monte é interessante, são 3 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus. E ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha. E ele coloca assim, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto, né, é muito rico de mensagem para nós. Ele traz algumas informações que, à primeira vista, quando a gente se detém sobre o texto, parece uma coisa muito simples, né? Uma casa construída sobre a rocha, quer dizer, você tem que ter a sua casa firme, bases sólidas e alicerces sólidos. Mas Jesus não era simples. A sua mensagem era muito mais profunda do que uma análise rasa e profusa dos textos dele. O Sermão do Monte é um texto longo que começa lá no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. No capítulo 5, Jesus a sua fala é para os discípulos, né? Então são falas de comportamento que ele dá para os discípulos. Então aqui ele está orientando como que eles devem se proceder, como deve ser a sua convivência, né? Então lá ele vai falar do amor entre eles, ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar da convivência entre eles, do perdão, ele vai falar do amor aos inimigos, porque sabia que eles seriam perseguidos, precisariam ter muita compreensão. Então todo esse capítulo ele é dedicado aos discípulos, né? Então as orientações que estavam ali para isso. Já no capítulo 6, né, Jesus está falando para os detentores, tá? Ele fala para os detentores
posse. Então aqui ele fala para aquelas pessoas que se achavam com muitas posses. Quem eram na época de Jesus? Os fariseus, os ricos da época, os publicanos, os grandes políticos que tinham o poder na mão. Então é para esses que Jesus estava dizendo, quando ele fala assim: quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Por quê? Porque era comum naquela época, quando eles faziam doação para o templo, existia um local onde se depositavam o dinheiro ou as moedas. Então, o que os ricos da época faziam? Trocavam tudo em moedas pequenas, para ficar um saco bem grande de moedas, e na hora que eles despejassem, fizessem muito barulho. Não está muito diferente hoje em dia, né? A gente não mudou muito. A gente continua fazendo muito barulho quando a gente doa. Hoje a gente trocou o barulho da moeda no gasófilo pela selfie. A gente faz doação e tira selfie para postar no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente não está muito diferente. Então tá, não dê, não mostre, isso é coisa hipócrita, você querer mostrar que você está fazendo bem. Aí ele coloca lá: tu, porém, quando deres esmola, não sabe com a mão esquerda que faz a direita. Ou seja, o bem tem que ser feito no anonimato. E quanto mais escondido for o bem que a gente fizer, tanto mais agradável aos olhos de Deus é. E aí eu me lembro de uma fala da Jaci, do Rio. Em uma das palestras dela, ela contou uma história linda de um conhecido dela, que era daqui da região, de Araçatuba, e que foi visitá-la no Rio de Janeiro porque estava fazendo um tratamento com câncer. E naquela ocasião, o Divaldo estava visitando ela. Quando, lógico, chamou ele: olha, vem aqui, o Divaldo está aqui. Ele foi todo feliz, E aí o Divaldo se emocionou quando viu esse senhor. E aí ele virou e falou assim: olha, tem alguém aqui que está te dizendo para você ficar tranquilo, que a sua dor vai ser aliviada, porque você tem méritos para isso. As mãos que você ajudou e as bocas que você alimentou, sem que ninguém soubesse, quando você vendia verduras, hoje oram para que você tenha alívio. A esposa dele não entendeu nada. E ele começou a chorar. O que aconteceu? Ele, quando mais jovem, ajudou uma senhora que recolheu várias crianças, morava em Matapera, na periferia da cidade, praticamente na zona rural, e as crianças passavam necessidade, mas era uma pessoa de muita fé. Ela não, Deus vai mandar, o alimento para nós hoje. E um dia ele viu as crianças brincando e perguntou: por que vocês estão aqui? Já é meio-dia, hora de almoço, a gente está esperando Jesus mandar comida. Só que hoje ele está demorando muito. Ele ficou com muita dó, penalizado. Ele estava voltando para casa com o que tinha sobrado da feira que ele tinha feito. Ele não pensou 2 vezes, ele acabou tudo e doou. E aí, como explicar para a esposa que ele não tinha todo o dinheiro daquela feira? Porque não sobrou nada. Só que o que aconteceu? Ele não percebeu. Durante a feira, toda vez que ele fazia uma venda, alguém deixava algum troco com ele. E não queria o troco de volta. E ele não entendia por quê, mas passou. No final das contas, o dinheiro que estava na mão dele era exatamente o dinheiro da parte que ele tinha doado. E daí para frente ele passou a ajudar aquele grupo familiar a doar alimentos, só que ele não mandou isso para ninguém nunca, nem para a esposa. Nem para a esposa. Ela descobriu naquele dia que o Divaldo foi. Então o bem, como diz a irmã, é nosso advogado de qualquer parte.
Então é sobre isso que Jesus faz esse convite para aquelas pessoas que eram os detentores da posse. Tá? Já no capítulo 7, né, esse último cuidado que ele tem, né, Jesus fala aqui das relações religiosas. Então, o capítulo 7 é das nossas relações nas nossas casas religiosas. É a forma como nós devemos nos proceder. E é interessante que ele continua, ele conclui isso aí falando o seguinte: primeiro, o cuidado com as escolhas da vida, tá? Segundo, o cuidado com a escolha dos nossos guias e líderes, né? Mas nós precisamos saber quem é que nós estamos seguindo, se está condizente com o Evangelho, né? Não é porque a mensagem está assinada por um espírito luminar que a gente vai acreditar piamente naquilo. A gente tem que ler, a gente tem que analisar, a gente tem que ver o conteúdo da mensagem. Muitas vezes o espírito superior, ele nem se identifica. Ele não está preocupado se vão fazer o louvor para ele. Ele está preocupado em deixar uma mensagem. Né? Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, em muitas partes está escrito assim: um espírito protetor, não tem nome. Um espírito amigo. Por que eles não se identificaram? Porque não interessa, interessa o conteúdo da mensagem. E esse cuidado Jesus já nos avisou 2000 anos antes. Olha lá, cuidado com a escolha dos nossos guias, cuidado com a vida de aparência, porque não basta a gente ter fachada de espírita, não é ter santidade de aparência, porque nós não somos santos. Então Jesus estava nos convidando a repensar sobre a nossa postura, sobre o nosso comportamento, né? E o cuidado com os fundamentos sobre os quais nos erguemos. Em que bases nós estamos acreditando, em que bases nós estamos trabalhando, né? Porque a nossa base tem que ser Jesus. Nada além dele. Jesus não construiu nenhum templo, muito embora respeitasse todos os templos. Ele entrou nas sinagogas, ele orou na rua, discursou no monte e falou nas praças. Ou seja, ainda avisou: onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei. Então, para Jesus, o formato não importa. Importa o quê? Cada coração que está aqui dentro. Cada mente que está aqui dentro. Cada mão operosa que está aqui dentro, disposta a trabalhar dos 2 lados, os encarnados e os desencarnados. É isso que importa para Jesus. Então, esse capítulo 7, ele vem falar disso, e ele fecha o capítulo com essa história da casa edificada sobre a rocha. Então, vamos analisar os elementos dessa fala. O que é a rocha? Por que Jesus usa a rocha? Eu fui pesquisar. A rocha, você vai achar ela em toda a Bíblia, desde o Deuteronômio, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, até o Novo Testamento. Então você vai ver em Êxodo, Isaías, nos Salmos de Davi, em Jeremias, em Josué, em Mateus, em João, em Pedro. Tá? Por quê? A rocha, ela simboliza a firmeza da nossa relação com Deus. Olha só. A rocha, o significado dela dentro da Bíblia é a nossa firmeza de
relação com Deus. Então, Jesus já dava aqui uma pista, né? Que nós temos que construir uma relação firme, sólida, de confiança em Deus. A gente confia em Deus? Confia? Todo mundo aqui. Quem tem filho aqui? Ótimo. Então vocês todos deitam e dormem quando os filhos saem, sem se preocupar nem um pouquinho com o que vai acontecer com eles, porque Deus vai tomar conta. Sim? Sim. Tem gente fazendo assim. O pai seja pai, vai com Deus, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo. Vai com Deus. Deus cuida de você, mas fica sentado no sofá vendo televisão até hora que a criatura chega. Para ver que jeito chega, para ver se chega. Então a gente só acredita em Deus. A gente ainda não tem essa confiança que entrega. A minha avó sabiamente falava assim: quem confia deita e dorme. Falava, vó, mas não dá. Eu não tenho essa fé da senhora. Eu não consigo dormir. Meu pai faleceu, me deixou com 3 adolescentes para acabar de criar. E eu não consegui dormir enquanto eles não chegassem. Ela falava, deita e dorme, minha filha, Deus toma conta. Não, vó, mas deita e dorme. Quem confia, deita e dorme. Essa é a firmeza, a fé, a solidez da confiança. É nesse sentido que a rocha está aí simbolizada para nós. Tá? Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, ele coloca assim, e eu achei muito interessante. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes da nossa época. Hoje, porém, já não posso nem passar e nem sorrir. Ele coloca assim: sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Quer dizer, o conhecimento, a presença de Jesus na vida desse espírito já faz com que ele não desdenhe daqueles que colocam a fé e a confiança no Pai e em Jesus como uma rocha. Né? Então a gente tem essa certeza de que, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros, dos nossos vícios, que ainda são muitos, pois que ainda estamos habitando um planeta de expiação e provas, se já estivéssemos melhores, não estaríamos aqui ainda. Se cá estamos, é porque somos grandes devedores do plano espiritual. Né? Então, se cá estamos e temos mais uma chance, é para que a gente comece a estabelecer essa relação de verdadeira confiança com o Pai. Né? De usar dessa fé e firmá-la sobre a rocha que é Jesus. E nenhuma base que não seja Jesus toque o nosso coração. Nenhum ritual estranho, nenhuma forma estranha consiga nos desviar do caminho da seara de Jesus. Né? Por outro lado, né, o outro símbolo que está lá é a areia. Né? O que é a areia? O que ela representa? A areia é um floco bem fininho.
né? Quando a gente vai lá na praia, né? A gente aquele areia branquinha, são milhares e milhares e milhares de flocos bem fininhos. A areia representa as nossas ilusões, que são muitas. E nós temos ilusões de várias maneiras. Nós temos ilusão do poder, ilusão da riqueza, ilusão da beleza. E isso tem sido um problema nos nossos dias. Os consultórios dos cirurgiões plásticos, esteticistas estão lotados. As criaturas humanas estão gastando verdadeiros rios de dinheiro para se manter jovens. Ninguém quer ter nenhuma ruga, nem um fio de cabelo branco mais na cabeça. Nós temos o direito de envelhecer. Envelhecer é um privilégio, porque significa que nós estamos tendo a oportunidade de ficar tempo na terra suficiente para melhorarmos o nosso espírito. Quem tem que ficar bonito é o nosso espírito. Quem tem que ficar belo e vestido, iluminado, é o nosso espírito. Porque ele é eterno. O corpo é só uma roupa que trocamos a cada reencarnação. E de vez em quando, nós mesmos escolhemos um mais feinho. E sabe por quê? Para a gente não errar de novo. Porque se der um muito perfeitinho, a gente vai errar de novo. Vai abandonar o que a gente abandonou no passado. Porque, gente, não tem prova mais difícil do que a beleza e a inteligência. Não tem prova mais difícil para você sair do prumo e do trilho. Porque as facilidades do mundo, para quem é muito bonito ou muito inteligente, são enormes. E aí o mar de ilusões transborda. Por isso que Jesus nos coloca que a nossa casa não pode ser construída em cima de ilusão. Porque quando nós construímos, erguemos por nossa casa o mundo, ela vai ruir. Quando nós colocamos toda a nossa felicidade em conquistar o poder, por exemplo, quando a gente conquista o poder, o que acontece? A casa rui, a casa cai, porque ela não é sólida. Ela não é verdadeira. Quando nós construímos a nossa casa em cima da beleza, ela vai ruir, porque não tem botox que vai segurar o envelhecimento natural do corpo. Pode segurar por algum tempo, mas não por muito tempo. Porque os órgãos vão envelhecendo e a gente vai envelhecendo e vamos ter que morrer. Alguém já imaginou o dia da sua morte? Ninguém quer, né? Viver é bom, estar na terra é bom, a gente gosta bastante de ficar aqui. Ninguém quer ir embora agora. Mas isso é um instinto natural de conservação que nós trazemos. Então nós vamos ter que desencarnar. Na realidade, nós não morremos. Hoje nós sabemos, e a doutrina nos ensina, que a morte não existe. Nós simplesmente trocamos de lugar. Deixamos o corpo que já não nos serve e alçamos voo para o plano espiritual. Por que a gente tem tanto medo da morte? Porque nós não nos preparamos para a vida espiritual.
Sabemos que somos espíritos, mas não vivemos como espíritos. Muito pelo contrário, no dia a dia, nós até nos esquecemos de que somos espíritos. E nos abalamos por qualquer dificuldade que apareça no nosso caminho. Não entendendo que essas pequeninas pedras, são as dificuldades necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E às vezes a gente até se revolta com elas. Mas por que isso foi acontecer? Justo agora, justo comigo. Trabalho lá no centro, faço tudo, estudo, dou passe, visito os doentes. Por que tinha que acontecer isso comigo agora? Às vezes a gente erra na pergunta. A gente fala, por que, Senhor? Mas a pergunta certa é, para quê? Qual foi a lição que eu não aprendi ainda, que eu precisei passar por essa dificuldade? Porque toda dificuldade encerra uma lição. Mesmo as nossas ilusões, nós atraímos o que nós pensamos. Assim como os grãos de areia se juntam na praia, a gente atrai para perto de nós aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos. Queremos boas companhias? Tenhamos pensamentos bons. Leiamos bons livros, livros que edificam. Vamos assistir um programa de TV, joia, mas vamos escolher o programa. Vamos trazer para dentro da nossa casa coisas que edificam, que eduquem as crianças e eduquem o nosso espírito. Tá? A gente tem que saber selecionar o que a gente vai ver, o que a gente vai ler, que música nós vamos escutar. Hoje eu quero vir falar da mensagem da água para vocês aqui. Nosso corpo é 70% de água, e a água é impressionável. A gente tem que ter cuidado com a música que a gente escuta, com a fala, com a conversa. André Luiz fala que a gente tem que parar de se queixar. Tem que falar com os queixumes, que isso é muito ruim, faz muito mal para a gente. O Chico fala que nós somos o que nós atraímos. Então ele fala assim, você nasceu no lar que precisava nascer. Quantas vezes a gente, quando é adolescente, fala assim, nasci na família errada? Nasceu não, reencarnação não era de endereço. A gente nasce no lugar certo, com a família certa, com as dificuldades que nós precisamos. Então a gente nasce no lugar certo, com o corpo físico que nós merecemos, ou que nós escolhemos. Então não adianta a gente querer mudar tudo depois que veio aqui, que a gente só vai atrapalhar o programa. A gente só vai atrapalhar o programa. Está na programação. Então, ele fala que a gente escolhe e recolhe tudo aquilo que a gente busca. Muito bem. E a chuva? Porque lá fala do vento, fala da chuva. O que significa a chuva? A chuva, meus irmãos, a chuva são as lágrimas. E olha que interessante, a chuva ela vai na casa que está na rocha e na casa que está na areia. Porque a dor e a dificuldade visita a todos nós, sem distinção, de classe, de credo, de cor, de raça, de posse material. Então as lágrimas nos visitam na forma de dificuldades, na forma de dor, independente de onde a gente esteja. André Luiz fala assim, que muitas vezes o que a gente faz é não querer sofrer. Tá? Então ele fala que a gente tem hábitos infelizes. Tá?
Essa lição dele está nesse livro chamado Sinal Verde, que eu recomendo aos senhores que leiam. Eu vou ler só alguns trechinhos, tá? Só para vocês terem ideia do que o André Luiz está falando para nós. Ele fala assim, que nós devemos evitar, tá? Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Como a gente gosta de uma fofoca. Vira e mexe, uma pessoa fala assim, fulano, você viu o que a fulana falou de você? Qual que é a nossa resposta? Senta aqui e me conta tudo. Quero saber tudinho. Qual deveria ser a nossa resposta? Não estou interessado. O pensamento dela é dela. Quando a gente conseguir se livrar da curiosidade de saber o que estão falando a respeito da gente, a gente acaba com a fofoca. Porque se eu não estou interessado, tem fofoca. É só a gente passar pelos 3 crivos da informação. Primeiro, o que você vai me contar é verdadeiro? Geralmente a pessoa fala assim, não sei, eu ouvi falar. Me contar. Segundo, o que você vai me contar é bom? Eu não sei se for verdadeiro, mas se for bom, a gente pode ouvir. Geralmente não é. E o terceiro crivo é útil. Você vai me contar, vai servir para alguma coisa? Porque se não for verdadeiro, não for bom, e não for útil, guarda na gaveta e pronto. Não vai servir para nada. Só para criar desavença. Então a gente melhora e qualifica as nossas relações quando a gente usa o crivo. Da utilidade, da bondade e da verdade. Ficam mais reais, mais humanas as nossas relações. Olha lá, queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Não aguentar críticas ou injúrias. Isso eu acho mais difícil. Porque ninguém gosta de ser criticado, a gente só gosta de ser elogiado. E eu acho que o elogio é mais perigoso do que a crítica. Porque o elogio inflama o nosso ego. Insufla a nossa vaidade. Então, elogiarmos o menos possível. Agradecer sim, elogiar não. Tá? Condenar os que não pensam pela nossa cabeça. Isso a gente faz em casa. Se a família não faz o que a gente quer, não segue à risca o que nós pensamos, é confusão na certa. Isso a gente faz em casa. Então, eu acho que esse é o texto para a gente pensar. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido as nossas ilusões? Como tem sido a nossa construção da nossa casa? E, finalmente, nós temos lá o vento. Né? O que é o vento? Que acabou de quase derrubar ali a nossa plantinha. O que é o vento? O vento são as perturbações. São aquelas ideias que perturbam quem constrói a casa na areia e quem constrói a casa na rocha. Todos nós estamos sujeitos a sermos perturbados. A gente não tem um anjo guardião que nos insufla pensamentos bons, mas nós temos também os desafetos que nos acompanham e que nós insistimos em chamar de obsessores. A gente deveria mudar o nome deles para amigos professores. Por quê? Porque eles nos acompanham assim. Eu dou um passo, ele dá outro e gruda em mim. Eu vou mais um, ele dá outro e gruda em mim. Aí eu chego bem pertinho da escada.
vai esperar para ver qual vai ser o próximo passo. Se eu vou dar o passo em falso, e aí eu vou cair. Ou se eu vou estar com o meu pé firmado na rocha, confiante na providência divina, e falar, não, eu vou voltar, dar um passo mais seguro e fazer o que é certo. Porque ele só é meu obsessor quando eu estou fora do prumo. Quando eu mudo, ele vai cansar, ele vai falar, não, isso aí eu desisto, não tem mais o que fazer, Jesus já catou, não tem mais o que fazer com ele. Ou ele fala, esse cara mudou de vida, está num caminho diferente e está tendo melhores resultados do que eu no caminho torto. Então, o nosso obsessor muitas vezes se modifica com o nosso comportamento, com a mudança que nós fazemos em nós. E aí ele deixa de ser obsessor e passa a ser protetor. Então vamos parar de falar, é culpa do obsessor. Não, a culpa é nossa. Porque nós não mudamos o nosso pensamento, nós não mudamos o nosso modo de agir. Ele simplesmente nos auxilia a fazer a coisa errada. Então, quando a gente se modifica, eles também se modificam para o bem ou se afastam de nós, né? Davi escreve assim: eu te amarei, Senhor, minha fortaleza. O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu Deus, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. Então, a nossa mudança começa a partir de nós mesmos, embasados nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus. E, finalmente, a tal da casa. Então, nessa história toda, o que é a casa? A casa é simplesmente a nossa vida. A nossa vida é a casa. Então, é a nossa vida que tem que ser construída na rocha, sobre os ensinamentos de Jesus, baseado em Jesus, e não nas nossas ilusões. É a nossa vida, é o nosso sentimento, é o nosso pensamento. Calderaro, do livro Mundo Maior, fala no capítulo 3 sobre a casa mental. E ele coloca assim lá: o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, nos unimos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, a nossa casa está nas nossas mãos. Essa construção que Jesus fala é uma construção individual. Somente nós temos a chave desta casa. E somente nós podemos construir a nossa casa em bases seguras, em bases sólidas. Meu irmão não pode fazer isso por mim, minha mãe não pode fazer isso por mim, meu marido não pode fazer isso por mim. Somente nós somos os responsáveis por essa construção. Então nós temos esse alerta de Calderaro, é extremamente importante para que a gente não se perca. Edificar a nossa casa na rocha é a meta de todos nós. É a meta e foi o recado de Jesus no final do Sermão do Monte. Ele falava assim: vocês terão agora séculos vindouros, construam a sua casa sobre a rocha.
né? Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente deixa para depois. Então o que acontece? Temos os processos reencarnatórios. A gente tem que começar da onde a gente parou. Sabe casa que demora anos para ser construída? Então você vai lá, limpa o terreno. Aí você leva uma eternidade para fazer o alicerce. Quando você volta, o terreno está sujo. Tem que limpar tudo de novo. Então os nossos processos reencarnatórios até agora têm sido assim. A gente começa a construção, para no meio do caminho, quando volta tem mato, tem erva daninha, metade da parede caiu, encheu tá cheio de bicho do mato. Você vai ter que limpar tudo e começar daquele ponto que você parou. É assim que tem sido as nossas reencarnações. Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente completar essa construção, deixar com o teto bonitinho, de janela. Para na próxima a gente vir só plantar flores. Fazer o jardim, enfeitar a casa. Nós temos essa presente reencarnação. E Jesus ainda no final fala assim: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Porque ouvir, gente, é diferente de escutar. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, todos nós escutamos. Mas ouvir é aquele que escuta, compreende a lição e põe no coração a vontade de realizar. Isso é ouvir. Todos nós aqui hoje estamos escutando. Mas nós precisamos ouvir, ou seja, a partir do momento que nós sairmos por aquela porta, colocarmos no nosso coração a vontade de fazer. E efetivamente, arregaçarmos as mangas, pormos a mão na massa e começarmos o trabalho. Esse é o ouvir, né? E aí, isso me lembra de uma citação do Lucas, que ele fala assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, faz as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Porque muitas vezes a gente quer ser santo do dia seguinte. E não vai dar conta, porque precisa ter toda uma construção para isso, né? Então a gente busca essa fala, né? E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala assim: todos nós podemos, né, ser bons e ouvir as palavras do Cristo. Qualquer um de nós pode trabalhar para ajudar o Cristo. Ele coloca lá: na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que ensinou Jesus. Não importa onde nós estejamos ou a posição que nós ocupamos, né? Cada um de nós tem o dever de seguir Jesus. E aí Emmanuel fala assim: queres construir uma torre de luz divina? É justo, mas não comeces o esforço antes de haver edificado a própria casa íntima. Então a gente muitas vezes quer consertar o outro, quer que o companheiro mude, quer trazer à força aquele companheiro mais rebelde para a casa espírita. Não. Primeiro nós temos que nos melhorar, nós temos que nos construir, para que o outro fale: eu gostei da construção que você fez. Como é que você fez? Aí sim você fala: vem comigo, eu vou te mostrar onde é que eu construí. Porque nós precisamos ser lá fora a religião que nós acreditamos aqui dentro. Nós precisamos ser espírita onde nós estivermos. Aqui, no velório, no trabalho,
em casa, com o vizinho, com o transeunte, com o mendigo, com o morador de rua e até com os nossos irmãos presidiários. Quem se lembra deles nas suas orações? São nossos irmãos, precisam das nossas orações. Como dizia Madre Teresa, os sãos não precisam de remédio, eles só precisam do nosso amor, os doentes. Nem que seja numa prece. Ah, mas eu não tenho coragem na prisão. Ok, mas você pode fazer uma prece. Você pode orar sinceramente, pedindo para que Deus transforme aquela vida, para que Deus modifique o caminho daquelas criaturas, né? Então a gente consegue mudar o nosso caminho. Essa imagem aqui é uma imagem de uma ponte construída no século XVI. Ela está lá até hoje, intacta, porque ela foi construída sobre a rocha. Firme, né? Jesus fala assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? E não é sem razão que no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós encontramos as palavras de Allan Kardec dizendo: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, podem... tem problema de visão, gente. Estou aqui pertinho. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento da renovação e o rio do progresso as arrastarão. Por que Allan Kardec escreveu isso aqui? Ele estava falando das casas espíritas. Então, as casas que forem construídas com a base em Jesus terão vida longa. Quantas casas nós conhecemos que abriu e fechou? Porque a base não era sólida. A ilusão era uma areia. Então, nós temos que meditar sobre essas palavras do Evangelho. E eu vou finalizar com uma mensagem que eu trouxe na voz do nosso querido Chico para vocês, que tem muito a ver com tudo que nós falamos aqui hoje. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente.
Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a corpo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Dizendo para a gente confiar, acreditar e fazer das nossas casas o nosso espírito um ser com a luz que nós temos, não sem razão que Jesus pediu para que a gente fizesse a nossa luz brilhar, para que a gente possa brilhar e brilhar muito, levando a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho a presença de Jesus. Muita paz a todos.